Meu boa tarde a todos. É uma boa tarde para os presentes fisicamente e para os presentes espiritualmente, não é mesmo? E como casa espírita nós devemos lembrar desses nossos irmãozinhos. Pois bem, é importante dizer primeiro que nós entramos no mês de abril, e abril é o mês onde comemoramos o aniversário da doutrina, da codificação da doutrina espírita. Essa doutrina foi codificada na França, em Bordeaux, na França, no ano de 1857, no dia 18 de abril, com o lançamento da primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos. Pois bem, e nós aqui em Gravataí e em muitos outros lugares também fazem uma homenagem especial a este momento para nós atrairmos também a população, atrairmos as pessoas dentro desses princípios doutrinários que nós defendemos. E o tema do nosso mês espírita esse ano fala sobre Jesus e família, uma construção para o amor. E alguns outros temas associados a este estão sendo desenvolvidos também dentro do mês espírita. E para mim coube hoje o título A Família no Processo de Transformação da Humanidade. Com que olhos nós estamos enxergando isso? Com que olhos nós estamos tentando avistar essa condição de membros da comunidade e ao mesmo tempo membros de famílias? E nós falamos isso com um sentimento muito especial, porque todos nós pertencemos e fomos recebidos numa família, na família biológica, na família espiritual, na família humana, em todos os quadrantes que se relacionam às relações humanas, insere o contexto de família. Por isso, nós entendemos que a nossa participação nesse processo, ela é fundamental, porque nós não podemos ser mais um na multidão. Nós temos que tentar produzir algum sintoma, algum efeito diferente, para que isso promova também um resultado diferente. São através de movimentos, pequenos movimentos, são através de pessoas, são através de indivíduos que nós fazemos o movimento das coisas. E a família biológica, a família onde nós desenvolvemos a nossa condição de espíritos, nessa retomada, nessa nossa encarnação, é a primeira célula à qual pertencemos, ao primeiro conjunto onde estamos situados. Eu trouxe hoje aqui um texto que eu quero compartilhar com vocês e ao mesmo tempo tentarmos refletir a respeito dele. Esse texto está numa psicografia de Emmanuel, através do nosso querido amado Chico Xavier, que fala a constelação familiar. E Emmanuel traz contribuições que não são de hoje, gente, são de 60 anos atrás, são de mais de 60 anos atrás, e que precisam ser revistas, porque o tempo passa, porque o tempo anda, porque o tempo discorre, mas as questões que envolvem a nossa participação nesse contexto, elas não mudam muito.
só se atualizam. Então, no que se refere a comprometimentos que todos nós devemos ter, permanecem os comprometimentos. Só que a forma de atuação tem que ser diferente, porque dado ao processo evolutivo, dado às inovações, dado às circunstâncias que nós estamos hoje encarando, enfrentando, muito diferentes de há 60 anos atrás. Como o Leandro já destacou outro dia, e eu estava presente e assisti, né? Nós somos sexagenários, nós somos sessentões, nós somos desta época e vimos esse tempo passar, e diante das nossas vistas passa esse quadro, essa imagem, e nós temos que estar atentos a isso. Mas Emmanuel diz para nós assim, que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como um centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Ou seja, quando dizemos que o pretérito nos devolve, sabemos que vivemos vidas anteriores, que vivemos momentos em estágios anteriores, aqui como espíritos encarnados, e que certamente deixamos um rastro. Esse rastro, ele pode ser entendido como um sinal de desenvolvimento, de crescimento, mas em certos pontos, levando em conta o processo da moralidade, né? Ele pode ter sido negativo, ele pode ter sido não tão agradável assim como diz Emmanuel. Então, nessa retomada, nessa nossa encarnação atual, nós estamos revendo situações que ficaram a descoberto. A família é um celeiro de bênçãos, onde encontramos ali, por misericórdia divina, as possibilidades de crescimento. E na família, nós somos libertados de nosso passado delituoso, pelo fortalecimento de novas vibrações, de conexões positivas, e passamos a construir um futuro melhor para nós e para aqueles que nos cercam. E aí veio a importância do tema de hoje, né? E da abordagem que foi feita, até pelo depoimento da Regina, né, que é uma educadora. Eu me baseei muito nessa obra aqui, uma obra que foi editada em 2015, que fala a educação, a arte de manejar o caráter. É uma produção de uma educadora, da Gladys Petersen, que foi presidente da nossa federativa. Então, tudo passa pela educação, gente. E foi destacado aqui entre nós, o João abordou esse tema, a Regina complementou. Então, essa visão de que sem educação não existe desenvolvimento e nem crescimento, senão permaneceríamos estagnados dentro de uma visão de que é inútil nós nos dedicarmos ou nos empenharmos e nos desgastarmos por algumas coisas que parece que nós somos tão impotentes para realizar. Mas nós temos que acreditar que o efeito família, e a própria palavra diz isso, família quer dizer conjunto, quer dizer agregação. Então, esse conceito fala que tem que ser uma tarefa de união de esforços, que nós temos que agregar esses valores e tentar fazer com que eles possam produzir na sociedade em que nós estamos vivendo. Mas começa lá, pela família, pelo nosso lar. Começa por lá onde nós fomos recebidos inicialmente. E uma afirmação que Emmanuel faz: não há família material
que não seja construída sem um propósito de reajustamento. Todos nós nos aproximamos, em especial lá no lar, como é tratado o cadinho da purificação, para alinharmos ou realinharmos a nossa existência, para realinharmos a nossa vida com espíritos imortais. Porque onde ficar um sinal, onde ficar algo em débito, esse débito tem que ser sanado. Nós temos que resolver. Segundo as leis divinas, a própria justiça de Deus, e não é Deus que fica nos cutucando ali, vai fazer porque senão não vai dar certo, vai fazer porque senão tu não vai estar correspondendo. Não, é as leis que são definitivas, as leis de Deus que estão sempre a mexer conosco, lá onde Kardec recebeu a resposta dos Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. A consciência tem que nos ditar esta regra. Ela não tem que ficar martelando em nós. Nós temos que proporcionar esse despertamento para todos nós. E aí vem a doutrina espírita, como diz Emmanuel aqui, que nos esclarece para muito além das relações meramente materiais. Olha o materialismo que nós tratamos anteriormente. Quando nos reunimos no seio de uma família, trazemos ali os desafios de que necessitamos para os nossos crescimentos, para o nosso crescimento. Quando encontramos ou nos encontramos nessa longa caminhada, e eu tive a inspiração de fazer o chamamento hoje, falando a respeito disso, que o caminho é muito longo, o caminho é muito longo, e nós sentimos esse caminho parecer aumentar, a distância estar mais distante, porque a falta de interesse de todos nós e o trabalho, a labuta, é pequeno. E quanto menos nós trabalhamos, quanto menos nós nos dedicamos ou nos interessamos pelas coisas, mais difícil nós vemos as coisas acontecerem. Então não adianta nós ficarmos reclamando, sentados, esperando, como o monge lá que a Jennifer citou aqui, sentado esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Afinal, esse é o mínimo que Jesus espera em cada um de nós, que possamos passar os seus ensinamentos e ao mesmo tempo praticá-los para que isso sirva como exemplo. É demorado, não é de uma hora para outra, mas tem que ser contínuo. Emmanuel, na obra 50 anos depois, nas suas últimas páginas, ele traz relatos de espíritos que tiveram nas suas encarnações, ou nas encarnações pelas quais passaram, algumas tramas, algumas dificuldades, e isso deixaram sequelas. Então esses irmãos, ao reencarnarem, a primeira atitude ou a atitude principal é para que esses valores fossem reconstruídos, refeitos. É o tal de corrigir e não repetir os mesmos erros. Outros irmãos, assistindo essa passagem delituosa de alguns outros, eles se propõem, e isso é muito comum nas nossas famílias, aquele que parece que fica a vida toda carregando o fardo dos outros, o peso do fardo dos outros, porque o fardo cada um carrega o seu, mas tem alguns que parecem estar carregando o fardo, dizendo tudo cai nas mesmas costas. Mas esses irmãos vêm com essa missão nestas famílias de poder facilitar àqueles que não tiveram o mesmo esclarecimento, o mesmo entendimento,
para que eles possam, assim, se libertar também de toda essa carga, de todo esse peso. Então, é uma forma de atuação que Emmanuel destaca na obra e que é trazido para nós dentro da nossa realidade. E diz assim Emmanuel: cada qual dos exemplos trazidos irá configurar as relações familiares no sentido de restabelecer novas conexões. É aquela velha história. Se nós fazemos sempre a mesma coisa, não inovamos, não nos transformamos, não nos reformamos, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Nós temos que fazer coisas a mais, coisas diferentes, para que os resultados sejam diferentes. Fazendo a mesma coisa, nós vamos ter sempre o mesmo resultado, sempre. E aquela queixa, né? Como é que eu não saio dessa condição de penúria, de dificuldade? As doenças que me perseguem, as doenças e os mal-estar da sociedade, pois eu tudo vejo com um olhar negativo. Eu tenho que ser mais positivo na minha vida, não é mesmo? Ontem, a partir das 11 horas que houve o acidente lá aqui no Vale da Estrada do Sol, as rádio e televisão não falavam outra coisa, gente. Aí o que restava de fazer? Desliga o rádio, desligar a televisão. Nós não podemos salvar as vidas que já desencarnaram. Nós temos que rezar por elas, rezar pelos familiares, rezar por todos que não estão conformados ou estão sem ter noção do que aconteceu. Então nós temos que procurar sair dessa faixa negativa, não ficar ali, potencializando o mesmo sentimento. Bem verdade que a família nos dias atuais, olhem bem a nossa realidade, há 60 anos atrás, trazidos novamente para os dias de hoje. Então, bem verdade que a família nos dias atuais sofre ataques de todos os lados, que fragilizam as estruturas, que incentivam o individualismo, mas a família é o primeiro núcleo de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais feliz. Acontecia há 60 anos atrás, aconteceu há 160 anos atrás, quando a doutrina foi codificada, aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus aqui teve necessidade de vir fisicamente e nos trazer os ensinamentos e o seu exemplo. Então, isso é recorrente. Isso é recorrente. E enquanto não houver uma mudança em toda a psicosfera que nós estamos inseridos, as coisas vão continuar dentro desse mesmo sentido. É conflito aqui, é conflito ali, uns estimulando esse lado, outros estimulando o outro lado, alguns sentados no centro acomodados dizendo o problema é deles, quando na realidade é o problema de todos nós. Então, por isso estamos falando de transformação da humanidade. Que pretensão a nossa, mas se ficarmos ou puxando para um lado, ou puxando para o outro, ou sentado em cima do muro, nós não vamos sair dali nunca e as coisas não vão se modificar. É nas relações familiares que nós estabelecemos as primeiras experiências de convivência e respeito pelo próximo. É lá, no lar. Pais que muitas vezes não foram educados, que não aprenderam a manejar o caráter, têm que se superar. Nós como pais, nós já como avós, assistimos nossos filhos, estamos assistindo hoje os nossos netos. E nós temos este compromisso. Nós não vamos interferir na educação, porque é responsabilidade íntima da família,
não aceitamos que fizessem isso conosco. E muito mais ainda, ficamos descontentes quando alguém tenta interferir na nossa forma de educar. Mas nós temos que tentar fazer, ou tentar de alguma forma mexer naquilo que a gente está vendo que não está dentro dos propósitos mais corretos, sem criar impactos, sem criar discórdia, sem criar dissidências. Nós temos que ir tentando dar um toque, colocar um pouquinho do nosso conhecimento, do que a gente já aprendeu. Então isso faz parte da evolução e dessa transformação que buscamos. É ali, na família, que estabelecemos as possibilidades de nos resignarmos diante de situações difíceis, de nos sacrificarmos pelo próximo. Esta palavra sacrifício, e há poucos dias eu tive a definição da palavra dentro do termo filosófico, quer dizer a hermenêutica, ou seja, a tradução de palavras, a tradução de frases, principalmente no sentido religioso como no sentido filosófico. E a palavra sacrifício, ela fala do sacro ofício, que tanto a igreja menciona. E o sacro ofício é a parte que compete a cada um de nós. Jesus fez o sacrifício pela humanidade, morrendo por nós. Não é assim. Jesus fez a parte dele e ele veio aqui com esse propósito. Não estamos agora tripudiando em cima da situação, mas ninguém morre por outra pessoa, ninguém morre por ninguém. A parte que ele fez foi trazer a educação, trazer o ensinamento. E olhem bem, mataram Jesus, mas os seus ensinamentos permaneceram entre nós. Então, Jesus não é um fracassado, como muitos que mencionam desta forma dizem. Jesus é um vencedor, prevaleceu apesar de terem tirado a vida. Os seus ensinamentos estão aqui, estão sendo traduzidos para todos nós. A família nos recebe, é o primeiro berço que nos acolhe, para que consigamos crescer como espíritos. É o que eu disse anteriormente, configurando essa ideia de grupo, de união de esforços. É nos dando as mãos, nos solidarizando. Quando alguém grita, quando alguém pede ajuda, nós procuramos atender. Porque num dado momento ou no outro momento, pode ser nós a gritarmos, a pedirmos ajuda. E nós vamos querer que alguém nos dê a mão, que alguém nos empreste um pouco do seu carinho, um pouco da sua dedicação. Porque faz falta. Ninguém pode se abster disso. Isso faz falta para cada um de nós. Por isso não somos uma ilha, não somos isolados, nós somos um conjunto. E esse conjunto que está crescendo cada vez mais. A população do planeta, composta de espíritos que estão reencarnando, e todos esses estavam lá na espiritualidade, nós estávamos lá. Muitos estão retornando com este objetivo do resgate, do aprimoramento, de libertarem suas almas sofredoras. Esse é o trabalho que compete a nós como espíritos. A formação de uma família é algo tão importante que deveria ser motivo de reflexão e preocupação de todos aqueles que se propõem a um ajuntamento de afinidades que receberão mais tarde filhos, netos, familiares.
com qual finalidade nós nos propomos a criar uma família, a desenvolver uma família. Com qual finalidade? Inicialmente pode ser como individualismo, pela nossa felicidade, por poder contemplar uma necessidade de estar feliz, ou de ser por vezes felizes, mas também de fazer os outros felizes. E esse é um aspecto que a doutrina destaca bastante nisso. Felizes aqueles que outros felizes fazem. Está no ensinamento cristão. Como nós nos sentimos melhor quando podemos ajudar, quando podemos atender ao outro irmão na sua necessidade. E quem melhor para fazermos isso, como foi dito também aqui, com os filhos, com os netos, com os familiares. Como disse o Leandro, muitas vezes a gente quer dar uma demonstração de ser bom, de ser caridoso, ser gentil, promovendo para outras pessoas essa gentileza, e esquecemos que alguém junto a nós, lá no nosso lar, precisa de nós. Então, não podemos esquecer disso, que estamos ali com esse propósito de fazer felizes. Por isso, jovens e aqueles que se encontram já com famílias constituídas, em suas mãos as possibilidades de construir um tesouro de crescimento e de progresso. Quem já está dentro do contexto familiar, quem já se propôs a esse trabalho, são pessoas que já estão inseridas dentro deste contexto, que aproveitem isso. Finalizando esta reflexão, Emmanuel nos diz: a família, ou as famílias, são laços que se estendem além da presente vida, nos conectando com o passado e abrindo portas para o nosso futuro glorioso, aproveitando as oportunidades que esse mecanismo da misericórdia divina nos oferece, para que consigamos, de fato, ajustar sentimentos, pensamentos e atitudes com o futuro que esperamos. Quem não almeja ser feliz, né, gente? Quem não almeja ser melhor ou estar melhor? Essa é uma condição que é unânime para todos nós. E por isso eu planejei no finalzinho um texto que eu vou ler rapidamente aqui, que tem como destaque o título Ser Feliz. Ser feliz. Você poderá ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueça que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Há pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima
dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que seja injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria. Que nos seus invernos você seja amigo da sabedoria. E que quando você errar o caminho, recomece tudo de novo, pois assim você será cada vez mais apaixonado pela vida e descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível e você é um ser humano especial. Para que a gente possa transformar a humanidade, ser agente ativo nesse processo, nós temos que satisfazer e nos realizar como pessoas, como seres. E com essa realização pessoal, nós possamos abraçar e poder congregar esses mesmos sentimentos. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe e abençoe em especial a todas as nossas famílias. Muito obrigado.